No Ouvir e Meditar de hoje, as catequeses do Papa Francisco sobre a oração. 11ª catequese, a oração dos Salmos, parte 2. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje temos que mudar um pouco o modo de realizar esta audiência devido ao coronavírus. Vós estáis distanciados, também protegidos pela máscara, e eu estou aqui, um pouco afastado, e não posso fazer o que faço sempre, aproximar-me de vós, pois cada vez que me aproximo, vós aproximai-vos todos juntos, e perde-se a distância, e há o perigo de contágio para vós. Lamento fazer isto, mas é para a vossa segurança. Em vez de me aproximar de vós, apertando as mãos e saudando, cumprimentamo-nos de longe, mas sabei que estou perto de vós com o coração. Espero que compreendais porque estou a fazer isto. Depois, enquanto os leitores liam a passagem bíblica, chamou a minha atenção aquele menino ou menina que chorava, e vi a mãe que abraçava e amamentava o bebê e pensei, é assim que Deus faz conosco, como aquela mãe. Com quanta ternura segurava o bebê para o amamentar. Estas são belas imagens, e quando isso acontece na igreja, quando um bebê chora, sabemos que existe a ternura de uma mãe, como hoje existe a ternura de uma mãe que é o símbolo da ternura de Deus para conosco. Nunca silenciar uma criança que chora na igreja. Nunca, porque é a voz que atrai a ternura de Deus. Obrigado pelo testemunho. Hoje completamos a catequese sobre a oração dos Salmos. Antes de mais, notamos que nos Salmos aparece frequentemente uma figura negativa, a do ímpio, ou seja, aquele ou aquela que vive como se Deus não existisse. É a pessoa sem qualquer referência ou transcendente, sem freios na sua arrogância, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz. Por essa razão, o Saltério apresenta a oração como a realidade fundamental da vida. A referência ao absoluto e ao transcendente, a que os mestres da ascese denominam temor sagrado de Deus, é o que nos torna plenamente humanos. É o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida de modo predatório e voraz. A oração é a salvação do ser humano. Certamente existe também uma oração falsa, uma prece feita apenas para sermos admirados pelos outros, aquele ou aqueles que vão à missa apenas para mostrar que são católicos ou para exibir o último modelo que compraram ou para fazer uma boa figura social. Esses vão a uma oração falsa. Jesus advertiu fortemente a este respeito. Mateus capítulo 6, de 5 a 6, Lucas 9, 14. Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Quando rezamos, tudo adquire profundidade. Isto é curioso na oração. Talvez comecemos por uma coisa sutil, mas na oração, essa coisa adquire espessura, adquire peso, como se Deus a tomasse nas suas mãos e a transformasse. O pior serviço que pode ser prestado a Deus e também ao homem é rezar com tédio. De maneira habitual, rezar como papagaios, não reza-se com o coração. A oração é o centro da vida. Se houver oração, o irmão, a irmã, até o inimigo, torna-se importante.
Um antigo ditado dos primeiros monges cristãos reza: abençoado é o monge que, depois de Deus, considera todos os homens como Deus. Evagrio Póntico, no Tratado sobre a Oração, número 123. Quem adora a Deus, ama os seus filhos. Quem respeita Deus, respeita os seres humanos. Por esta razão, a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida, ou, contudo, uma prece deste tipo certamente não é cristã. Ao contrário, a oração responsabiliza cada um de nós. Vemos isto claramente no Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Para aprender este modo de rezar, o saltério é uma grande escola. Vimos que os salmos nem sempre usam palavras requintadas e gentis, e muitas vezes têm as cicatrizes da existência. No entanto, todas estas orações foram utilizadas primeiro no Templo de Jerusalém e depois nas sinagogas, até as mais íntimas e pessoais. Assim se expressa o Catecismo da Igreja Católica. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma, ao mesmo tempo, na liturgia do templo e no coração do homem. Número 2588. E deste modo a oração pessoal aure e alimenta-se primeiro daquela do povo de Israel e depois daquela do povo da Igreja. Inclusive os salmos na primeira pessoa do singular, que confidenciam os pensamentos e os problemas mais íntimos de um indivíduo, são patrimônio coletivo, a ponto de serem recitados por todos e para todos. A oração dos cristãos tem este respiro, esta tensão espiritual que mantém unidos o templo e o mundo. A prece pode começar na penumbra de uma nave, mas depois acaba a sua corrida pelas ruas da cidade. E vice-versa, pode germinar durante os afazeres diários e encontrar o seu cumprimento na liturgia. As portas da igreja não são barreiras, mas membranas permeáveis disponíveis para acolher o clamor de todos. O mundo está sempre presente na oração do saltério. Os salmos, por exemplo, dão voz à promessa divina de salvação dos mais frágeis. Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei, diz o Senhor, para lhes dar a salvação que desejam. Ou alertam para o perigo das riquezas mundanas, porque o homem que vive na opulência e não reflete é semelhante ao gado que se abate. Salmo 48, versículo 21. Ou ainda, abrem o horizonte ao olhar de Deus sobre a história. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33. Em síntese, onde está Deus, deve estar também o homem. A Sagrada Escritura é categórica, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele está sempre à nossa frente. Ele espera sempre por nós porque nos ama primeiro. Ele olha para nós primeiro, ele compreende-nos primeiro, ele espera sempre por nós. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus, a quem não vê. Se rezas muitos terços por dia, mas depois falas mal de outros, e depois sentes rancor interior, ódio contra o próximo, isto é puro artifício, não é verdadeiro. De Deus, recebemos este mandamento:
Aquele que amar a Deus, ame também ao seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículos de 19 a 21. A Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo, mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres sob pena de não encontrar a Deus. Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Aquele ateísmo cotidiano, acredito em Deus, mas com os outros mantenho a minha distância e permito-me odiar os outros, isto é ateísmo prático. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Estimados irmãos e irmãs, que a oração dos Salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, ou seja, de viver e talvez até de rezar como se Deus não existisse, como se os pobres não existissem.